Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica é dia muito especial, as parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio de número 31, hoje 24 de janeiro de 2021. E vamos ver a incrível parábola do banquete de casamento. Imperdível essa parábola. E nós queremos desejar as boas-vindas a você que está aqui nos assistindo. Se é a primeira vez que você chega por aqui, está vendo esse vídeo, visite o nosso canal Consciência Hebraica no YouTube. Lá você vai encontrar uma série de playlists com vários estudos. Também o nosso grupo do Telegram. E essa parábola é admirável. Ela é cósmica, ela é transcendental, ela envolve esferas descritas pelos profetas hebreus e pelo livro de Apocalipse, um conjunto harmonioso impressionante. Então vamos a ela e espero que você tenha uma grande experiência com este episódio. Nós sempre começamos falando um pouquinho sobre os nossos ventos da consciência hebraica. Por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, físico, emocional e mental, a essencial é a que nos diferencia de toda a natureza. Nela, 4 expressões, 4 potencialidades, 4 faculdades são marcantes. E a mais importante, uma delas é a consciência. Ela que vai possibilitar o arbítrio, a vontade e o amor. Por isso nós elegemos a consciência como ponto culminante. E o hebraico e o judaico para nós têm dimensões diferentes. Nós chamamos de hebraico a espiritualidade da humanidade toda. E judaico aquilo que aconteceu no Oriente Médio e que foi o maior ênfase, o maior expoente dessa espiritualidade, como a música clássica, a filosofia grega, que acontecem num ponto da humanidade, mas pertencem a todo o conjunto humano. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram essa grande influência. Nós queremos um Jesus à hebraica. Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas de Jesus não têm comparação em nada que foi produzido pelo pensamento humano. Se você ver esse curso de começo ao fim, todo ele, você vai concordar conosco. Desejamos a você uma boa viagem no nosso jato hipercósmico que vai decolar a partir de agora. O que nós vamos trabalhar nesses conceitos de hoje? Olha, nós vamos ver o reino dos céus como convite para uma grande festa, para a alegria e para o privilégio. Não é? Olha que beleza, né? Essa dimensão desta parábola. Né? Nós poderíamos ficar nela. Né? E a humanidade poderia se sentir convidada, poderia se sentir privilegiada, e festejar a natureza, festejar a sua potencialidade, e com um abraço fraternal a todos que vierem para esta existência convidados pelo Criador para a grande festa. E assim poderia ser, mas, porém, todavia, entretanto, parece que a nossa história não vai se dar desse jeito. Por quê? Porque nós temos peças fundamentais que compõem essa história, e uma delas é o arbítrio. Então vejamos, né? O princípio do arbítrio e a verdadeira liberdade da autoria humana. Então, assim, nós estamos falando aqui, muitos na humanidade acham tudo isso ridículo, absurdo, fantasioso e sem nenhum significado. Né? E eles têm todo o direito de achar, porque a divindade, ela própria, concedeu este direito a cada ser humano. O arbítrio é peça fundamental.
a tua decisão de compreender, de exercer fé, de crer, ou de considerar tudo um grande absurdo, a vida sem nenhum sentido, né? Você compõe a realidade. A liberdade é peça fundamental da divindade. Todos os povos, todos os seres humanos deveriam compreender isso e respeitar isso. A própria divindade, vamos dizer, sofre porque ela convida e é rejeitada no seu convite. Nós vamos ver aí na parábola. Mas, mesmo assim, ela não interfere, ela não usa artifícios para que o homem seja obrigado a aceitá-la. Essa é uma condição muito interessante. A resultante do arbítrio humano na natureza e no interior humano. Bom, existem consequências, né? Consequências, David, consequências. Ou seja, à medida em que o arbítrio me é concedido e à medida em que eu posso fazer escolhas, estas consequências advêm, né? As consequências para o meio ambiente, para tudo que está ao meu redor, e as consequências em mim, né? E elas são produzidas por quem? Por mim mesmo, né? À medida em que eu decido, eu gero as consequências que podem ser de uma ordem ou de outra ordem. O potencial dessas decisões foi criado pela divindade. As decisões concedidas a mim. As consequências é um resultado dessas duas coisas e que eu mesmo é que vou gerá-las, né? Então, a resultante do arbítrio humano na natureza e no interior humano. A incompatibilidade do sistema humano e da proposta divina. Olha, quando nós dizemos incompatibilidade, não é individual, mas coletivamente nós podemos afirmar isso. Coletivamente o ser humano, a sociedade humana, as estruturas humanas, os construtos humanos de pensamento, né, os establishment, as instâncias sociais, os estamentos sociais, as estruturas sociais, a organização do poder humano e as suas instituições não aderem, não são aderentes, nenhuma delas, né? Nem nenhuma igreja, inclusive, enquanto um coletivo único, né, é considerado. Né? As escrituras só tratam com indivíduos, não há coletivos que sejam tratados, a não ser a soma destes indivíduos em uma dimensão já realizada. Aí sim, por exemplo, quando é dito a noiva do Cordeiro, ou a cidade de Jerusalém, ou o monte de Sião, como o povo de Deus, mas aí esses elementos foram retirados de todas as estruturas da sociedade. E nenhuma delas ofereceu um coletivo de totalidade ao Deus, ao ser infinito. Então, a divindade lida com indivíduos. E a nossa estrutura social humana, ela não é compatível, ela não se adere, ela não tem abertura para a realização divina. É isso que nós temos visto na história humana, é só você conferir aí. A inclusividade divina a todos os seres humanos nascidos. Olha, isso é lindo, né? Nasceu, exerceu arbítrio, a divindade te elegeu para um potencial de você ser filho da suprema divindade, de você ser a noiva do Cordeiro, de você ser a nova Jerusalém celestial, de você ser como as montanhas do Sinai, que nunca se abalarão. Então, a divindade inscreve a todo humano nascido conscientemente, que exerce arbítrio sobre a face da terra, no seu livro da vida. Ora, misteriosamente, o coletivo humano e as individualidades humanas se excluem desse livro.
Aí nós poderíamos dizer, me inclua fora dessa lista. Não é assim? Então, infelizmente, é uma realidade, né? O amor de Deus ele é inclusivo, mas nosso arbítrio é exclusivo a nós e nós nos auto-excluímos desta realização da divindade. É o que vemos acontecer na história humana. Com a rejeição pelo arbítrio, o ser humano deixa a sua condição de escolhido e passa a condição de auto-excluído. É o que nós acabamos de dizer, né? É a escolha, a decisão de cada consciência humana que faz isso. Muito bom. Então vamos ver aqui o nosso tópico inicial, né? Do que esta parábola vai tratar? Do propósito da sociedade humana e os indivíduos que se tornam escolhíveis ou que permanecem na condição de serem escolhidos, não se excluem dessa condição. Né? Tudo que nós vamos estudar, a última frase é: muitos são chamados e poucos escolhidos. Né? Quando diz muitos, por que não todos? Né? Porque plano mineral, plano vegetal, plano animal, né? Mesmo dentro da humanidade, talvez alguns não cheguem a exercer o arbítrio, não tenham essa condição, então eles nem são chamados. Né? Uma criança que é retirada do ventre da mãe, que morre muito pequena, que não chega a exercer a sua individualidade, né? Por isso é um crime de muita gravidade, né? Quando a minha liberdade retira a liberdade total de outra pessoa de existir. Né? Isso não deveria ser realizado. Né? Nós deveríamos ver que a nossa liberdade ela tem um limite. Né? Ela tem um limite que é a liberdade do outro. Então tem que haver uma conjugação entre os livres. E então nem todos são chamados, mas agora o problema é que as pessoas são chamadas, mas elas se auto-excluem da escolha que tiveram, porque à medida em que você, entre 400 milhões de espermatozoides, foi o vencedor, você já é escolhido. Né? Você é escolhido pela divindade. Ah, mas minha mãe me odiava, meu pai me abandonou, eu fui jogado num terreno baldio, eu não tive nenhum tipo de amor, mas a vida te amou. Maior amor do que esse, de 400 milhões, a divindade disse, eu quero você, minha menina, meu menino, você vai nascer. Não importa que a tua mãe, não importa que teu pai não te amem, eu te amo, eu te elejo, eu te escolho, eu te ajudo. Eu digo a você, viva. Então isso é maravilhoso. Agora, se nós rejeitamos este amor, né, então como ficamos? Né? Então aqui, propósito divino, sociedade humana e os indivíduos escolhíveis. Olha, esse texto ele se encontra em Mateus 22, de 1 a 14 e Lucas 14, de 15 a 24. É a parábola do banquete de casamento. Bom, nós sempre falamos que não há uma única explicação, nem uma melhor, né, de uma parábola, são perspectivas, nós vamos oferecer a nossa, tão válida quanto qualquer outra, nem melhor nem pior, mas pode ser aplicada a você pode gostar dela, ser tocado por ela. Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado. Não adianta você pegar uma parábola e considerar que ela será perfeita para explicar tudo o que ela está se referindo. Não, ela é apenas uma tentativa, ela sempre terá falhas. Né? Bom, nós sempre tratamos aqui o tema do reino, no caso nós já adiantamos o tema, né, que está ali em cima, o propósito divino, sociedade humana, os indivíduos escolhíveis, é o que Jesus vai tratar nessa parábola. Depois tratamos do contexto,
aí fazemos a leitura, vemos se há algum termo desconhecido, estudamos a história para entendê-la bem, fazemos comentários, né? Isso tudo vendo o símbolo e o simbolizado da parábola, que é o 7º tópico. Bom, nessa parábola, o que está antes, né, em Mateus? A purificação do templo, né? Em Lucas está a questão do sábado e dos primeiros assentos, que as pessoas queriam sentar-se, mas colocar sempre em evidência, né? E depois, em Mateus está a pedra rejeitada pelos edificadores, a questão do tributo e da ressurreição e da condição dos mortos. Em Lucas, o convite aos desvalidos e comer pão no reino de Deus. Então, tudo isso está ali no meio onde essa parábola é proferida. E você percebe que a temática toda aí puxa realmente para essa parábola que Jesus vai falar. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma leitura, vamos ver se tem algum termo que a gente não conhece, vamos compreender a história e fazer alguns comentários. Então vamos lá, né? Parábola do banquete de casamento. Lucas 21 e Lucas 14. Nós vamos harmonizar o texto, ou seja, vamos misturar os dois textos para não perdermos nenhum detalhe, tá ok? Então você vai ter coisas de Lucas e de Mateus misturadas. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, chama os aleijados, chama os mancos e chama os cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar ou te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Bom, você percebe que o nosso texto aqui começa já de uma maneira intrigante, né? Jesus percebeu, né, que as pessoas socialmente queriam aparecer, queriam estar em evidência. Imagina numa época nossa hoje de Facebook, Instagram, Twitter e tudo isso, né? Aonde isso foi parar, né? No começo você só conseguia aparecer quando tinha uma festa e tinha um lugar ali e você conseguia ficar em evidência num lugar. Hoje em dia as pessoas estão fazendo qualquer coisa e imediatamente elas colocam na rede para poderem ter algum destaque, né? Bom, Jesus observou esse impulso da natureza humana, né? E vamos dizer assim, ele profetiza a sociedade do espetáculo, né? Que é a sociedade que nós vivemos hoje, onde cada pessoa tem o seu minuto de fama entre os seus seguidores, nas mídias, etc. Jesus, observando isso, né, que as pessoas buscavam esse destaque, queriam esse lugar, ele vai fazer esse comentário que você está vendo aí, ó, né? Quando fizer esse convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, né? Ora, o que são cegos, mancos, aleijados? É tudo aquilo que a sociedade não gosta de exibir, né? Não gosta de ver, não gosta de retratar. Nós gostamos de gente bonita, gente forte, gente esteticamente perfeita, né? Dentes e pele, né? Agora nós temos a harmonização facial. Nada contra as pessoas se apresentarem bem, com higiene, de uma maneira agradável. Nada contra a estética, nada contra aquilo que é belo, nada contra. Mas nós entramos numa curva de exagero, né? Numa curva de anormalidade, numa curva, apesar de que hoje, o que é anormal, né? Não tem mais parâmetro para nada, não existe mais. O politicamente correto hoje é que tudo é válido, tudo é permitido, tudo é normal, né? Só que nós não entramos nessa onda, não. Nós não entramos nessa onda do politicamente correto de forma alguma, porque nós temos valores, nós temos uma virtude, nós temos um princípio, nós temos
um propósito, nós temos uma missão, nós temos direção, né? Que não precisa ser exatamente a mesma e única para todos, mas há uma faixa de bom senso, né? Que a humanidade ultimamente deixou completamente. Então, Jesus manda chamar quem? Né? Ele diz, olha, você... por que você não convida as pessoas que são desvalidas de qualquer apreciação na sociedade, né? Então ele faz uma nomeação aí, né? Gente feia, gente deficiente, gente sem condição social, gente mal vestida, gente... Convida essa gente para estar na festa, para aparecer na foto, né? Não é isso? E a gente, não é essa a tendência, né? Então Jesus já percebeu como o nosso filtro humano funciona, como é que a gente vê. Nós olhamos sempre o exterior, sempre a aparência, sempre aquilo que aparece externamente, né? Mas o olhar da divindade é diferente. Ele olha o coração humano. Evidentemente, ele é o criador de toda a estética, de toda a saúde, de toda a beleza, né? Mas tudo a serviço de algo, em direção a algo, tendo um sentido, tendo um propósito, tendo uma missão, né? Não propriamente voltado ao egocentrismo e à realização da pessoa, né? Porque a maioria de nós, a gente quer se apresentar bonito, perfeito e esteticamente aprovados, porque nós queremos benefícios, queremos ser elogiados, queremos um emprego melhor, queremos uma posição melhor, né? Um casamento melhor para ter mais conforto, para ter... Tudo isso está envolvido com beleza, está envolvido com esses valores que a sociedade premia mesmo, né? Já tem várias pesquisas aí que pessoas mais bonitas, mais fortes, mais bem apresentadas, alcançam as melhores posições, né? Tem mais facilidade em alcançar índices de sucesso na nossa sociedade, porque nossa sociedade está atrás disso. É uma máquina de reforço de todas essas coisas. E, novamente, aqui, nada contra que, com bom senso, a pessoa procure se manter fisicamente bem, que ela procure manter uma aparência, uma estética razoável, dentro de um bom senso, dentro daquilo que é possível, é prático, for fácil, não custar demais, né? Ou seja, dentro de um bom senso, se eu posso apresentar a minha pele, o meu cabelo, se eu posso me apresentar com uma aparência boa, saudável, se eu posso me alimentar bem, praticar exercícios, ok. Tudo isso parece bom, não há nenhum problema. A questão é quando isso se torna o único motivo da minha existência no planeta Terra, no universo. Quando, se não for isso, eu não consigo me mover, me apresentar. Quando tudo na minha vida representa isso. Aí você entrou por um adoecimento. Você está adoecido da realidade. Você está adoecido da saúde integral, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Usarmos o bom senso. E a parábola então prossegue, dizendo, ó, se você fizer isso, você será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar. Medalha, 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 como diria aquele personagem do desenho, né? Nós queremos recompensa. A nossa sociedade é a sociedade da recompensa, né? O nosso sistema capitalista, a maneira como nós somos educados, a nossa formação desde pequenininhos, olha, você vai ganhar isso se você fizer aquilo, né? Se você tirar boas notas, se você estudar, se você se esforçar, se você for um bom menino, uma boa menina, aí o papai vai dar isso, vai dar aquilo, se você não, então não ganha nada. Não é assim?
Nós não acreditamos na graça. Nós não acreditamos nem no amor oferecido a priori. Acreditamos no amor oferecido a posteriori. Né? Você me dá um sinal e aí eu mando amor. Né? Mas há um ser que ama e que não ama a posteriori, ele ama a priori. O amor é a bandeira dele, o amor é o principal caminho dele. Por isso que a graça divina é tão incompreendida por todos nós, né? Tão difícil dela ser assimilada dentro de nós. Porque toda a nossa estrutura social, ora, você ganha o salário no final do mês, por quê? De graça, né? Não é de graça. Você trabalha, você produz, etc. Né? O que é graça? Graça é quando você não faz nada em relação àquilo e você recebe. Né? Na verdade, a graça ela só tem uma única condição. Ela precisa ser aceita. Né? É como o amor. Né? O amor de Deus é incondicional? Não, ele tem uma condição. Ele precisa ser aceito. Ah, mas por que ele tem essa condição? Porque ele não pode ser imposto. Se ele Aliás, imposto já é uma coisa que já dá problema. Né? Assim, o amor não pode ser imposto, né? O amor precisa ser oferecido. Ele pode ser recusado. Nós podemos nos recusar ao amor. Então aqui Jesus quando diz, olha, você quando chama as pessoas mais bonitas, mais atraentes, mais ricas, socialmente numa posição melhor, você quer recompensa, né? Quer receber algo. Você quer receber algo aqui e agora. Jesus então fala, olha, se você chamar essa gente toda desqualificada, né, você vai ser recompensado, mas na ressurreição dos justos. Né? Então muita gente até critica essa coisa, né, dizendo assim, mas Jesus oferecia uma recompensa lá depois da morte, né? Falar algo para você. Jesus lidava com uma sociedade numa condição muito difícil. Né? Até hoje nós ainda temos essa mesma condição. Então quando Jesus falava num tesouro no reino dos céus, quando ele falava às vezes para os apóstolos de cadeiras que eles teriam, etc. Ele falava na linguagem que eles podiam compreender. Essa é a linguagem possível naquele momento. Mas se você pegar o todo da obra escritural, do pensamento de Jesus, você verá que, de fato, o que os discípulos de Jesus mais atestam e confirmam receberem é exatamente aqui e agora. Porque se alguém ousasse convidar este grupo de desqualificados para uma festa, eu compreendo que ela sentiria no seu interior algo imensamente recompensador instantaneamente. Né? Faz-me lembrar até daquela história, né, da Madre Teresa de Calcutá, que era pessoa dedicada aos desvalidos, etc. Um dia ela lá, parece que num porto da Índia, em algum lugar aí, estava recolhendo leprosos ali daquele lugar, pessoas que estavam doentes e caídas, e o leproso ele vai perdendo pedaços do corpo, né? Porque vai perdendo a sensibilidade, a circulação, e aqueles pedaços do corpo vão apodrecendo e vão caindo, enfim, uma situação muito complicada quando eles ficam jogados sem nenhum tipo de cuidado. E parece que ela estava recolhendo alguém na rua assim, e um marinheiro passou e vendo aquela mulher fazer isso, né, disse, olhando para ela, disse, né, por dinheiro nenhum do mundo eu faria isso. E diz que Madre Teresa olhou para ele e falou, eu também não.
né? Os santos são uma coisa misteriosa, né? Eu também não faria por dinheiro nenhum. Quer dizer, o que que movia aquela mulher, né, a fazer o que ela estava fazendo? Não era dinheiro, né? Ela não estava ali por dinheiro, né? Então, este é o verdadeiro sentido da santidade, é o verdadeiro sentido da relação com o sagrado, com o divino, né? Quando nós falamos de uma recompensa lá no reino dos céus, é apenas uma linguagem primária, inicial que Jesus usa, né? Porque a verdadeira alegria, satisfação, ela é sempre dada no interior do ser humano a todo momento em que ele se relaciona com o Eterno, né? Se você continuar vendo a história de Jesus, por exemplo, você vai ver que ele sobe lá na festa da Páscoa, no templo, e ele diz: olha, eu sou a fonte da água da vida. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, essa é a mensagem real dele, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim, aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, mas já passou da morte para a vida. Quer dizer, ele não está falando de uma coisa lá no futuro, ele está falando de uma experiência no ser da pessoa, né? Então, se você está em Cristo, se você está como discípulo de Jesus, se você tem feito esse caminho e internamente não tem acontecido esta satisfação, esta alegria do reino, se isto não é um fato, você foi pelo caminho da religiosidade cristã e não pelo caminho da espiritualidade cristã. Então, Jesus, quando fala em recompensas no reino do céu para o futuro, ele está ainda falando aos religiosos, procurando atraí-los para a água viva, que é realmente a dimensão da espiritualidade crística. Então, se você segue Jesus, se você está se dedicando a alguma igreja, mas você não está sentindo a água viva dentro de você, se você não sente a paz, né, não sente a luz, se você não sente a alegria do que você está vivendo, se você está vivendo um fardo e um pesar, se você está seguindo Jesus, e isto é apenas uma perda, né? Eu sinto que você deve revisar a tua vocação, a tua espiritualidade, porque talvez você tenha entrado no caminho da religiosidade. E a religiosidade é muito árida, porque ela é moralista, ela é futurista, ela olha para o reino dos céus como um evento que vai acontecer em algum momento aí cósmico. Mas o reino dos céus é uma realidade para quem o vive, né? Ele é uma transcendência, ele é um estado de vivência, né? Agora, evidentemente, aqueles que vivem isso, são atraídos por isso, né? Eles têm cada vez mais alegria em experimentar isto, né? Então, a meditação, né? A dedicação a outros seres humanos, né? A oração, o jejum, né? A separação, a integridade, né? A busca de uma postura cada vez mais íntegra, mais vertical, mais correta, né? Não é uma imposição, é uma necessidade, na verdade. Uma necessidade que é criada dentro de você. A espiritualidade te atrai para isso. E a vivência disso é em si um prêmio, é em si uma satisfação, é em si uma alegria. E não
um fardo insuportável de carregar. Na religião é um fardo insuportável. Mas Jesus não diz isso, ele diz, olha, vinde a mim todos vós que andai cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ah, mas então tem um jugo, tem um fardo? Evidentemente, quando você decide por um estilo de vida, né, você tem toda uma corrente da sociedade que está indo em outra direção. Né? Você sente a força da correnteza, evidentemente. Né? Mas você quer subir o rio, você quer ir em direção à nascente. Você não quer ir para o fluxo da água até o Mar Morto. Você quer buscar as nascentes do Jordão. Né? Esses dois pontos da Palestina indicam, se você for seguir a correnteza e for lá para o Mar Morto, ali representa a segunda morte. Né? A visão é de que Sodoma e Gomorra era onde está o Mar Morto hoje. Não é isso? Então, evidentemente, você quer ir para a nascente, para a fonte da água da vida, né? Não para o jazedouro da água morta, mais salgada do mundo, do nível mais baixo do mar, que é o Mar Morto, que não nasce nada lá, né? Que o nível de sal é gigantesco. Então, toda essa reflexão que nós estamos fazendo, ela está contida nesta parábola. E eu queria que você refletisse nesses pontos. Né? Não é uma recompensa futura de que se está falando. Né? Seguir Jesus, viver com Yahvé, Elohim, Adonai, com a divindade, com o eterno, né? Para quem vive isto como uma experiência diária de meditação, de compreensão, de sabedoria, de vivência disto, não de teoria, mas de vivência. Então, a recompensa ela é instantânea, ela está no teu ser. Né? Então, Jesus aqui ainda está tratando desta forma primária, dizendo, olha, se você fizer isso, né, você vai ser recompensado na ressurreição dos justos. Né? Ele ainda está colocando como um prêmio posterior. Mas, como eu expliquei, essa é uma linguagem inicial de Jesus, ela não é a definitiva. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Olha, aqui alguém ouvindo Jesus falar sobre uma atitude que seria espiritual, né? Alguém lá se animou em dizer, não, olha, as pessoas que viverem isso, elas vão ser bem-aventuradas, né? Elas vão ser, hoje nós diríamos na linguagem dos evangelhos que colocam apenas uma parte da realidade, né, para as pessoas, então, se você seguir a Jesus, você vai ser próspero, você vai ter muito dinheiro, você vai ter cheque especial, carro importado, cartão de crédito sem limite, teus negócios vão bem, você não vai ter problema nenhum, você não fica doente, nada acontece com os teus filhos, você não vai ter carro roubado, nem batido nem automóvel. É isso que muita gente está falando, está fazendo, né? Está divulgando o evangelho assim. Então essa pessoa, ela falou, não, olha, bem-aventurado quem fazer isso, quem buscar o reino de Deus. E Jesus não concordou com essa afirmação. Tanto que ele vai fazer uma parábola onde o pessoal que aparentemente busca o reino não se dá bem. Né? Tem uma série de problemas aí. Principalmente os que anunciam e os que buscam esse tipo de coisa entram num contrafluxo. E é isso que eu quero então alertar você, refletir com você. Tá? Se você está buscando o evangelho apenas por esses motivos materiais, né, para você ficar bem no filme, ficar bem na fita, ter mais relevância social, né, ter mais dinheiro, ter mais sucesso, ter mais saúde. Né? Não estou dizendo que o evangelho não possa
proporcionar melhorias na tua vida, com certeza vai proporcionar, tá? Vai te tornar uma pessoa mais equilibrada, mais saudável, né? Cheia de misericórdia, de compaixão, de alegria interior, né? Com certeza isso vai acontecer. Mas se você estiver exclusivamente buscando um evangelho apenas para benefício, ouça essa parábola que nós vamos ver aí. Você vai ver que parece que não é bem isso que Jesus está falando. Então você percebeu aqui, ó, que a pessoa diz, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E aí então Jesus diz, então, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois tudo está pronto, vinde às bodas. Né? Quem não conhece muito o termo bodas, são festas de casamento. Então você vê, tem um rei que tem muito recurso, que tem condição, que preparou uma grande festa de casamento do seu filho. E ele quer convidados para essa festa. Está chamando convidados. Ele quer que a casa fique cheia. Né? Ele preparou as melhores comidas, as melhores bebidas. Né? Então você veja, quem é este rei que tem um filho que ele ama profundamente? O que festa é esta? Né? E ele manda os seus servos convidar as pessoas que venham à festa, porque a alegria dele é total e ele quer que as pessoas participem. Né? Então, esse é o contexto. O que você vai já entendendo dessa parábola? Né? Olha, enviou os seus servos a chamar os convidados. Agora, acontece uma coisa estranha. Os convidados, né, não querem ir para a festa. Poxa, mas uma festa normalmente é atrativa, né? Uma grande festa com a melhor comida, com a melhor bebida. Né? Como que os convidados não querem vir para a festa do rei? Por que eles rejeitariam a festa? Por que eles não iriam querer a festa? Né? Vamos compreender o que está acontecendo aí. E todos a uma começaram a escusar-se, né? Escusar-se aqui seriam desculpar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Bom, aqui nós começamos a ver então os motivos da rejeição à festa do grande rei e do seu filho. As pessoas estão ocupadas. Muitos falam que essas desculpas são muito esfarrapadas, né? São desculpas que não procedem muito com a realidade. Olha lá, o cara primeiro compra o campo e depois vai ver o campo. Ele comprou o campo sem ver, né? Rogo-te, comprei um campo e é importante que eu vá vê-lo, mas você já não viu? Não. Aí o outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Uai, você não experimentou antes de comprar? E o outro disse, casei-me com minha esposa, não posso ir, mas já que você está casado, que agora a mulher é tua, o que você tem medo? De perder a mulher? Então muita gente questiona as respostas aí dos convidados, né? Mas a gente nem precisa ver por esse ângulo. Nós vemos aí as ocupações, né, da humanidade. As pessoas compreendem que 5 bilhões de anos que a Terra existe, 15 bilhões de anos que o universo existe, para quê?
para elas montarem empresa, fazerem negócio, juntarem dinheiro, acumular riqueza, gerarem filhos. Para alguns, a geração de filhos é o sentido da vida, né? O casamento, precisa a pessoa, é o único significado. Então, as pessoas vão ocupando o seu dia a dia, né? Vão ocupando a sua existência. Isso toma conta completamente do tempo, da energia emocional, mental, da vida da pessoa, e não há mais nenhum outro significado, não há mais nenhum outro sentido. Então, essa grande festa é esquecida, é perdida, não é vivenciada, não é desejada, a pessoa não tem tempo para ela, está ocupada demais. Ocupada demais com o quê? Mano, você nasceu para quê? Se eu falasse para você que você nasceu para ir para uma festa, né? Que alegria, que contentamento, né? Vê que maneira linda de Jesus colocar as coisas, né? Mas as pessoas estão muito ocupadas para ir para a festa. Né? Estão muito ocupadas. Olha aí o que acontece, que as pessoas não respondem, né? E aí o que acontece? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, e destruiu aqueles homicidas, e incendiou a cidade deles. Então você veja, além das pessoas, né, então primeiro uma indiferença, né? Então, o que nós imaginamos, né? Essa festa representa a realização espiritual humana. Os servos que vão convidar estão tentando despertar aqueles que, olha, você precisa ir para a festa, o sentido da vida é ir para essa festa. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Depois da indiferença, as pessoas começaram a se revoltar contra aqueles que estavam convidando. Além de tudo, mataram aqueles que estavam fazendo o convite. Então, depois da indiferença, a perseguição e ainda a morte. Não queremos ouvir nada desse negócio de festa. Queremos saber de trabalhar e de outras coisas, não queremos saber nada disso. Então, veja, Jesus começa a contradizer aquele que diz, olha, bem-aventurados são os que olham o reino de Deus. Mas pela história que Jesus conta, não é bem-aventurado, não. O pessoal está sofrendo perseguição, está morrendo até por querer convidar a humanidade para uma festa divina, cósmica, que está acontecendo, mas a humanidade não quer participar. Por isso que nós falamos lá, o coletivo humano, né, além de ficar indiferente, ainda vai contra e, se for possível, mata todo mundo que quer anunciar isso, que quer defender isso. Por quê? Porque estão presos a outros valores, né? E aí o que acontece aí com a nossa história? Olha para onde ela vai. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E disse outro servo, Senhor, tudo está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelos caminhos e valados, força-os a entrar para a minha casa, que ela se encha, porque eu vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então você veja, né? Estamos falando da humanidade, da divindade convidando a humanidade, né? E o pessoal que tinha as melhores posições não está querendo nem saber de nada disso. Não querem saber de festa nenhuma, nem de realização espiritual, nem de nada. Estão ocupados demais com Facebook, com dinheiro, com indústria, com comércio, com mulheres e com homens e com sexo, e com tudo que a pessoa quer viver, experimentar, e acabou. É isso que ela quer saber, não quer saber de outra coisa, não quer saber de nenhuma realização transcendental. E a humanidade está cada vez mais com essa atitude, né? E aí então ele fala, olha, já que o pessoal aí mais elevado não quer saber disso, convida todo mundo.
Convida todos, eu quero todos, eu não faço distinção, eu quero festa, eu quero trazer as pessoas para essa grande realização. Pega de todo tipo de gente. Aí é que começa a ter uma inversão, né? Parece que o que a nossa sociedade mais valoriza não é o que vai ter interesse para o reino. Está percebendo como é que a parábola vai descrevendo os nossos estamentos, as nossas estruturas, a nossa justiça, a nossa política, a nossa sociedade, e vai dizendo, olha, essa turma toda aí não está nem aí, não quer saber de nada, do que é verdade, do que é justiça, do que é um parâmetro de realização interior, da essência da vida. Né? É só materialidade, é só sensorialidade, é só aquilo que está à vista, é só para o momento presente e tudo no horizontal. É o que a parábola está descrevendo. Então começa-se a entender que quanto mais aí a pessoa tem, é mais difícil. Né? O pessoal fala, o evangelho tem preconceito contra rico, pessoas que estão bem, mas a maioria vai adquirindo uma arrogância, uma prepotência, né? Quanto mais a pessoa tem, mais ela dá certo na vida e etc. A gente não vê a pessoa, alguns sim, isso não é regra geral, né? Tem muita gente aí bem de vida, com muito dinheiro, com muita posição, que prioriza as coisas espirituais, né? Prioriza a essência da vida, o sentido da vida, a ética, a virtude, a direção, o sentido, a missão, o propósito, o pulsar da vida, os valores verdadeiramente éticos, correspondendo a um universo grandioso como esse, a uma divindade que tudo criou e formou, mas não é a maioria. É a maioria? O que você vê por aí? Então a parábola vai nessa direção, né? Que acaba sendo um contrassenso, que não são os mais elevados, os mais ricos, os mais bonitos, os mais sociáveis, os mais tudo aí que está no topo da nossa sociedade, que está lá no topo do reino dos céus. Parece que não é assim que acontece. Pelo menos é o que a parábola descreve aí. Olha, né? E por onde ela vai? E os servos, saindo pelos caminhos, juntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Mas o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, aonde a parábola vai? Não perca no nosso próximo domingo. Hoje nós vamos praticamente encerrar por aqui. Por quê? Porque para nós entendermos isso, nós vamos ter que olhar o nosso gráfico da criação, vamos ter que entender aonde esta parábola vai. Porque esse momento onde todos estão reunidos nessa festa é aqui e agora. Então precisamos entender. Está sendo chamado todo mundo aí. Ó. Todo mundo vai morrer. Agora a Bíblia fala, né, as escrituras hebraicas falam de um dia da ressurreição dos mortos, onde vai ressuscitar bons e maus. Mas, porém, entretanto, todavia, né, tem uma veste. Né? Essa veste é necessária. E essa veste é por fora, é roupa. Não é roupa. Essa veste é o ser. Né? E como que esse ser está? Então, aí nós vemos que, a princípio, todos entram. Então, a pessoa exerceu arbítrio, né? Vida consciente, morreu aí, ó, aparentemente parece que acabou, né? Para nós é um absurdo que haja uma vida, quando o pessoal fala, mas a pessoa vai voltar a ter um corpo, voltar a ter ossos e carne, realmente não é nada disso. As escrituras não falam isso. Mas nós vamos ter um próximo estágio de evolução do cosmos,
Vamos. Ou tudo acaba aqui, tem um niilismo aí no final, nada cabe em nada. Não, não se engane, né? Se você pensa assim, você está se enganando. Porque nós temos aí o testemunho de homens sábios de todos os tempos. E nós estamos afirmando, e outros aqui na nossa geração afirmam, olha, há algo além, né? Os escritos e a experiência e a mística e a intuição apontam para isso. Os profetas, tudo isso, né? Ah, mas isso tudo é tudo gente enganada, iludida. Você pode decidir o que você quiser. Você decidiu nascer? Você que escolheu nascer? Você foi trazido à existência para ser amado. Agora você está recusando ser amado, você não quer saber de nada a respeito do amor, né? O que é o amor para você? O amor familiar, de amigos, de família, da humanidade? O que é o verdadeiro amor? Né? Então, agora, depois tem uma outra fase, e aí como é que está o teu ser? Você buscou o óleo? Você buscou o azeite? A tua lâmpada está preparada? Essa vai ser uma outra parábola que nós vamos estudar, mas está nesse sentido. Aqui fala no sentido de veste. Né? Qual que é a veste que você está vestindo? A veste da política? A veste do dinheiro? É a veste da importância social? É a veste da família? É a veste da sensualidade, do casamento? O que é principal na tua vida? O que governa a tua vida? O que dá nome a você? O que é que te nomeia? O que marca? O que sela a tua vida? O que diz o que você é neste mundo? Você está vestindo o teu ser. Então, aí nós vamos ver que todos foram escolhidos, né? Que exerceram arbítrio, mas alguns se recusaram, como diz lá, foram todos convidados. Não faltou convite, não faltou espaço na festa, mas faltou a atitude dos convidados. Então, veja do que é o centro da parábola, e principalmente desse contraalinhamento social. É o que mais a sociedade valoriza, as pessoas mais importantes então não se interessam por nada disso. Não tem interesse. Vivem um estilo de vida que não compatibiliza com nada disso. Então, meu querido e minha querida, você reflita sobre toda essa abertura, né? Nós falamos sobre os pontos principais. Na semana que vem, nós vamos pegar o símbolo e o simbolizado dessa parábola. Faça durante essa semana esse exercício. Veja todos os símbolos dessa parábola. Ache os simbolizados. Faça esse exercício você. Né? Veja o que você encontra de verdades espirituais nessa parábola. Ok? Nós somos um movimento Consciência Hebraica e nós queremos que você nos acesse nas redes sociais, lá no nosso YouTube, Consciência Hebraica. Você pode indicar amigos, divulgar o nosso canal, passe os nossos estudos. Também estamos no Telegram. Quando você entra no Telegram, é uma verdadeira biblioteca, você acessa o passado lá. Estamos tentando melhorar as nossas redes no Instagram, no Facebook, onde nós também estamos como Consciência Hebraica. Então desejamos a você paz, alegria, que esse conhecimento possa despertar o teu interior para uma vivência mais profunda, atual, uma vivência de verdadeira alegria interior, de equilíbrio, de paz. Isso tudo é possível, né? É a água viva que está disponível, que você pode beber. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de vida, de consciência e de paz. Até o nosso próximo encontro.